considerações iniciais que a gente tem, né? O bloqueio guiado com tração, ele foi empregado assim pela primeira vez, que tem relatos no século XIX. Então já se vê isso na medicina humana, tá? Quem dirá para a gente, da medicina veterinária. Então já dá para ver que foi algo que foi colocado há pouquíssimo tempo na nossa rotina, é algo que a gente tem rotina de trabalhar. Até porque a gente, anestesista, a gente olha para aquilo ali, aquele tanto de tom de cinza, olha e fala, o que é isso aí, velho? Só tem preto, cinza e um preto meio cinza, não tem outra coisa nesse negócio. E o cara vai mexendo e você não consegue enxergar nada. Mas ele entrou com uma grande importância no nosso protocolo antálgico, no nosso protocolo de dor, de controle de dor, principalmente com o advento dele associado com os neuroestimuladores e os anestésicos locais. Para que isso? A gente utiliza anestésicos locais nessas cirurgias para interromper a condução nervosa, ou seja, bloqueio dos canais de sódio. E, com isso, inibindo a liberação e a transmissão nervosa. A gente consegue parar a transmissão ali, então, dali em diante, não se tem mais transmissão nervosa, tem estímulos nociceptivos, mas não tem o registro via medula. Então, a gente tem a diminuição do estímulo nervoso, a diminuição da nocicepção e a diminuição da dor também. Para a utilização do ultrassom, a gente vai precisar de um conhecimento anatômico. Por quê? Porque ele que vai servir como base. Olha, entre o osso tal e o osso tal, aqui passa uma artéria, ali a artéria femoral, abaixo da artéria femoral, a gente encontra o nervo femoral, então, ou a associação do nervo femoral e o complexo femoral safeno. Então, a gente também tem que ter uma noçãozinha de anatomia. E a anatomia ultrassônica também é um pouco mais complicado. Eu achei um pouco complicadinho, mesmo já tendo feito curso de tomografia, que a gente consegue trabalhar um pouco com os tons de cinza que a gente chama, né? Que já na ultrassom eles chamam de hiperecoico e hiperecoico. Então, e um conhecimento farmacológico também. Por quê? Porque não adianta você pensar em fazer um bloqueio loco-regional hoje, não consigo entrar na minha cabeça isso, se você vai utilizar lidocaína. Pode. É um fármaco que, porra, tem um período rápido de ação. Então, vai trabalhar aí 2 horas, 1h30 de analgesia, anestesia local. Então, para os procedimentos onde você quer um controle de dor por mais tempo, uma diminuição da utilização de opioide, você vai diminuir fármacos durante o pós-operatório desse animal, a internação, a gente tem que saber quais são os fármacos que a gente deve escolher, por que a gente deve escolher isso daí, e as associações também de fármacos que a gente pode associar com os anestésicos locais também. Então, os anestésicos locais que a gente mais utiliza hoje são as aminas terciárias, e elas vêm em forma de cloridrato, até para diminuir um pouco a ação estaminérgica, a ação alérgica ao fármaco em si. Uma das coisas que a gente tem que ter é o conhecimento da farmacologia dos anestésicos locais. A gente tem que saber que a lipossolubilidade está associada à potência. E quanto mais lipossolúvel esse anestésico for, mais potente esse anestésico é. Ou seja, a lipossolubilidade da bupivacaína é maior que a da lidocaína. Então, com isso, a gente sabe que ela é um fármaco mais potente. Cada fármaco tem o seu pKa. Na maioria dos anestésicos locais, eu vou falar quase todos, o pKa dele é um pouco mais alto que o pH sanguíneo da gente, entre 7,4, o pH ideal. Tá? Então, isso significa o quê? Quanto mais próximo do pH ideal, esse pKa, mais rápido ele vai entrar dentro da célula e vai bloquear os canais de sódio, ou de sódio. Tá certo? Então, ou seja, o pKa da lidocaína gira em torno de 7,9 e o pKa da BUP, por exemplo, 8,1. Por isso que a lidocaína ela faz um efeito mais rápido no seu bloqueio. Ela demora 5 minutos, porque ela tende a entrar, a forma não ionizada tende a entrar mais rápido pelos canais de sódio, tá? E a afinidade, ou seja, quanto mais lipossolúvel, mais também aumenta-se a afinidade desse fármaco para passar por essa barreira, tá bom? E, como eu falei, é influenciado também pelo pH. Então, por isso que a gente fala, quando o pH está ácido, né? O pH está muito mais abaixo do que o normal,
A região ali está 7.2, 7.3, 7.1, é um local inflamado, o anestésico local não vai funcionar. Olha, por que não vai funcionar? Porque ele vai, assim que entrar em contato com essa região, ele vai entrar na forma ionizada rapidamente. E a forma ionizada é que bloqueia o canal de sódio. Se eu faço isso antes dela entrar pela membrana, ela não vai ter ação nenhuma, concorda comigo? Então a gente usa bicarbonato para alcalinizar. Tem algumas técnicas, eu particularmente não costumo usar bicarbonato, não. Eu tento fazer um bloqueio um pouco mais afastado da região. Tento aumentar um pouco o volume, tento colocar ali para aquela região ali e ver como é que fica, tá bom? Aí só uma, deixa eu ver, tem duas. Só aqui para mostrar para vocês, ó, período de latência, a duração do bloqueio e a duração do bloqueio sensitivo, né? Quando a gente fala bloqueio misto, é bloqueio sensitivo em motor, tá bom? Você pode ver aí, ó, que a bupivacaína tem bloqueio sensitivo de 6 a 18 horas. Isso ela seca, só ela, tá? A ropivacaína tem relatos de até 24 horas, sozinha. Eu nunca vi ela dar esse tipo de bloqueio de 24 horas, né? Sensitivo, tá? Então, assim, é em torno também de 6 a 12, sozinha. Quando você associa, você vai associar com clonidina, você vai associar com dexametasona, aí sim você tem um aumento, tá? E em alguns casos, cara, o aumento da utilização da dexa com a utilização da clonidina aumenta 1 hora a mais, 2 horas a mais, 3 horas a mais de bloqueio. Aí, nesse trabalhinho aí, ó, da Plozone, em 2018, ela observou a concentração de bupivacaína durante o bloqueio sensorial e motor do nervo isquiático e femoral. Então, ela observou que a bupivacaína ela fica em torno da concentração sanguínea, em torno de umas 18 horas, de 12 a 18 horas nesse trabalhinho. E aí também teve uma comparação do bloqueio de bup com dexmedeto, que é um alfa-2, que agora está na moda, né, a utilização desses dois fármacos, ou até ropivacaína também com a dexmedetomidina, para aumentar o período de ação, mas só funciona em casos de bloqueio periférico, tá bom? Então, assim, bloqueios mais centrais até funciona, mas o aumento do incremento não é tão grande, pelo menos é o que se vê em literatura. Isso no bloqueio isquiático femoral e bupivacaína com buprenorfina por via epidural. Óbvio, em atroplastia em cães. Óbvio que o bloqueio da dexmedetomidina com a bupivacaína foi um pouco mais duradouro, tá bom? Até porque é local ali, eu só consigo fazer isso em 2 nervinhos que tem ali no isquiático femoral e no safeno também. Então, é um volume muito grande para banhar aquela região. Então, ela fica sob mais contato por mais tempo. Além também, foi uma sacanagem que fizeram, a dexmedetomidina tem ação vasoconstritora local, ou seja, aumenta-se o tempo de bloqueio também. Então, esse trabalho foi legal? Foi. Mas, sabe, foi uma disputa um pouco injusta fazer a dexmedeto com a buprenorfina. A buprenorfina, mesmo por via epidural, ela não tem esse efeito de aumentar, assim como o butorfanol, assim como a nalbufina, não tem esse efeito de aumento do bloqueio local, tá? Assim como a gente já se sabe sobre os alfa-2 e os glicocorticoides. Aí tem outro trabalhinho na comparação da farmacodinâmica, da farmacocinética da BUP, da ROP, com ou sem adrenalina, e ela misturado com a lidocaína, que com certeza vocês iam me perguntar lá no final da aula, Chico, e quando a gente faz o uso de 2 anestésicos locais, que a gente vê alguns professores fazendo, né? E aí observou-se que, óbvio, que o período da utilização tanto da BUP e da ROP com a lidocaína, o período de latência foi diminuído, assim como o período de bloqueio também. Então, pensa comigo, você vai querer fazer um bloqueio justamente para você aumentar isso daí. Você vai aumentar o tempo, você vai diminuir a quantidade de opioide, o animal vai ficar salivando menos, o animal vai ficar mais tranquilo, sabe? Você vai trabalhar com o animal uma menor quantidade de vezes, você vai entrar na baia, ficar jogando seringa para cima dele o tempo todo, sabe? Às vezes o animal é medroso,
Então, para que você quer diminuir esse tempo de bloqueio? Você vai, tá, beleza, você vai aumentar o tempo, diminuir o tempo de latência. Mais rápido ele vai fazer o bloqueio. Mas mais rápido ele vai passar também. Porque você está causando diluição, são fármacos com pKs diferentes. Então, não tem muita, sabe, acurácia trabalhar com os dois anestésicos locais para o mesmo bloqueio. Você quer um bloqueio duradouro, você quer um bloqueio que demore, você quer um bloqueio analgésico, um bloqueio e analgesia sensitiva, você vai diluir esse fármaco. Você vai diluir a BUP, você vai diluir a ROP, e você vai chegar na concentração que você vai pegar nervos sensitivos, por fibra, tamanho de fibra. Mas você vai fazer isso com a lidocaína? Então, assim, você diluiu, ela já não vai funcionar mais. Então, esse trabalho vem a mostrar isso daí, certo? Como eu vou localizar esses nervos? Eu posso localizar o nervo de algumas formas, né? A gente pode localizar ele de formas cegas, onde a gente tem ali, no caso do plexo braquial, por exemplo, a gente vai seguindo via axilar até sentir a artéria axilar e vai entrar com a agulha, né? A gente é um omoplata ali, até chegar próximo àquela pulsação que você está sentindo. Tudo bem, você vai utilizar isso, mas de forma séria. Como é que a gente pode neurolocalizar esses nervos, ou essa região onde a gente quer trabalhar? De duas formas. Um neuroestimulador, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Esse é o bloqueio isquiático. Você vê que o estímulo está causando o movimento do isquiático. Por que eu falo do movimento do isquiático? Você vê que ele dá um chute e a unha dele está para dentro, tá? Então ele faz isso aqui com o pé. Esse é o bloqueio, a extensão do pezinho. Você observa que esse animal está com bloqueio local ali, quando a gente estimula o isquiático, tende a ter esse movimento. Porque o que muitas vezes a gente vê é quando a gente entra com a agulha, o membro começa a tremer, o músculo começa a tremer. Aí você, pô, já tô nele. Não, você não tá nele, você tá em algum lugar. Você está causando estímulo, é um estímulo elétrico, tende a tremer mesmo. Você tem que procurar o estímulo fino. O que aquele nervo, ao ser estimulado, vai apresentar. Então, o neuroestimulador nos dá isso. Dá uma acurácia aí de 70% de certeza de bloqueio, tá? Com a utilização do ultrassom, quando eu utilizo somente ultrassom, eu tenho uma acurácia aí de 90%, 95%. Por quê? Porque eu estou vendo, eu estou olhando. E eu estou fazendo a dispersão desse fármaco naquela região. Quando eu trabalho com os dois, ou seja, eu estou vendo, eu estou observando um nervo que eu quero estimular, ou a face que eu quero estimular, e ao mesmo tempo eu estou chegando com o neuroestimulador para observar o movimento que eu quero que aquele nervo, ao ser estimulado, me apresente. 100% de bloqueio, tá bom? Mas isso requer o quê? Requer um pouquinho de gasto. Primeiro ultrassom, depois neurolocalizador. E o que eu acho bem caro, né, que a gente tem que não reutilizar, então são agulhas descartáveis, são as agulhas, que são ideais. A gente não vai trabalhar isso com agulha de catéter, a gente não vai trabalhar isso com agulha hipodérmica, não tem como. Tá? Esse aqui é um outro bloqueio, ó, do plexo. Tá? O que eu quero mostrar aí para vocês? É o que eu acabei de falar. Assim, ó, eu entrei com a agulha e só tremeu. Isso não está fazendo. Eu não estou em lugar nenhum. Só estou tremendo ali. Aí eu tenho que ajustar a minha entrada. Tá bom? Vamos lá. Ou, como eu falei, a utilização do bloqueio do ultrassom. Essas são algumas agulhas que a gente utiliza. Assim, a azul é a ponta Kinkler. A rosinha Toy, que a gente já conhece. E essa daí é a sonossensível, que está do seu cantinho direito, tá bom? Essa daí é a ideal, seria a ótima que a gente trabalha. Por quê? Porque somente a pontinha dela, de 1 a 2 centímetros da ponta dessa agulha, ela não é isolada. Ou seja, quando eu entro com tração, eu consigo ver a ponta da agulha. Eu consigo ver somente a ponta da agulha, que vai refletir no tração. Diferente das outras agulhas que vai ter a reverberação durante a agulha por inteiro.
Então, isso meio que atrapalha, porque eu não sei onde é que está a minha ponta. Eu até vejo o corpo da agulha todo, mas às vezes eu fico perdido ali, em saber onde fica a ponta, se eu já estou perfurando algum órgão, se não estou, se eu estou entrando na artéria, se não estou, tá? Então, essas aí, apesar de serem traumáticas, elas podem causar esses probleminhas aí, diferente das sonossensíveis, que não vão causar isso, porque a gente vai estar sabendo somente a ponta. Mas, confesso aos senhores que eu utilizo essas duas primeiras, tá? Mas sempre com muito cuidado. Quando eu vejo que eu não estou achando, eu só estou achando a ponta, que eu não vejo a sombra ali que eu só estou achando o corpo, que eu não vejo a sombra, a ponteira direitinho, eu paro, puxo, melhoro a minha imagem até aparecer a pontinha para eu fazer estilar o anestésico local. Princípio básico do ultrassom, agora a gente entrando mesmo na ultrassonografia aí. A gente tem que saber quais os tipos de transdutores que a gente vai utilizar, por que a gente vai utilizar esses transdutores, né? Tem transdutor que dá para a gente trabalhar numa faixa de peso, nossos animais são, né, tem pesos variados, tamanhos variados, isso atrapalha bastante. Saber fazer a movimentação da probe para melhorar a qualidade, para você conseguir visualizar melhor a região onde você quer chegar. Então, você tem que saber trabalhar com essa probe, tá? E saber sobre a ecogenicidade, ou, fazendo aqui uma tradução meio esdrúxula, os tons de cinza, tá bom? Que é o quê? Se é hiperecóico, qual o nervo ou qual o músculo, como que o músculo se apresenta na hora que eu for fazer a observação pelo ultrassom, como é que eu vejo a artéria, como é que eu vejo o nervo tal, os nervos mais próximos à medula, as vértebras, a saída vertebral ali, no processo transverso, eles são mais hiperecóicos, eles são mais hiperecóicos, e os nervos periféricos, como eles vão apresentar? Eles ficam mais hiperecóicos ou hipoecóicos? Então, a gente tem que ter essa noçãozinha, até porque na hora de fazer o bloqueio, como eu falei para vocês, não é algo muito fácil, porque cansa a vista. Então, a gente tem que trabalhar esse olho clínico aí, que para a gente da anestesia ainda é uma novidade, né? Aí, vamos falar dos transdutores lá. Os transdutores lineares são transdutores de alta frequência, eles trabalham acima de 10 MHz. E ele tem uma profundidade pequena. Eu consigo observar um espaço pequeno de 1, 3, até 5 centímetros de profundidade. O que isso acontece? Quanto mais alto minha frequência, mais superficial eu vejo. Então, óbvio, os nervos estão mais superficiais, a gente consegue ver isso de forma mais superficial. Você vai fazer um tap block, você vai ver de forma mais superficial isso daí também. Então, o que acontece? Desculpa. Com a utilização dessa probe, você vai ter um intervalo de peso ali também. É mais difícil você fazer um bloqueio de tap block, do quadrado lombar, do isquiático, até mesmo a epidural no animal muito gordo, aquele golden super obeso. Então, isso vai te atrapalhar um pouco a fazer a tua visualização. Às vezes, você vai ter que apertar mais, você vai perder um pouco, você vai fazer muita força. A microconvexa seria ideal para esses animais mais gordinhos, mais pesados, maiores. Um São Bernardo, né? Um São Bernardo obeso, pode ter também. Então, eles têm uma frequência de baixa a média, ele trabalha entre 2,8 MHz e tem uma profundidade maior. Mas lembrando também, quanto maior for a minha profundidade, ou seja, quanto mais eu adentro a cavidade ali, eu perco qualidade de imagem também. Então, esses transdutores são legais? Para esse tipo de paciente são, mas eu tenho que pensar que eu vou perder um pouco de qualidade de imagem dessas regiões, tá? Então, para ver o nervo já fica um pouco mais complicado. Você vê, mas a qualidade do nervo, se ele for hiperecóico, a qualidade dele na tela não vai ser a mesma. E tem a sensorial, que isso daí seriam só para os cardiologistas, só para nível de curiosidade para vocês. A movimentação que a gente vai trabalhar do ultrassom é o deslizamento, ou seja, você vai deslizar pelo animal para observar a região que você está. Você pode inclinar,
porque tem alguns acidentes ósseos que a gente precisa fazer a inclinação, vou falar aqui para vocês, o eretor da espinha, eu preciso inclinar um pouquinho ali, fazer ele mais angulado para eu conseguir ver o processo transverso, né, como vai entrar minha agulha ali. Eu preciso fazer rotação, então faço esse giro de 180, 360, para saber qual é o vaso, como é que esse vaso está, se artéria, se não é, e compressão. Quando eu comprimo um vaso, por exemplo, se for uma artéria, ele não vai fechar. A veia ele consegue fechar, ele consegue colabar. Então, na hora que eu comprimo, eu estou em dúvida ali, eu não tenho Doppler. Vamos supor, meu ultrassom é um pouco mais velhinho, eu não tenho Doppler, mas eu quero saber ali, não consigo ver se é artéria, se é veia. Então, faça uma compressãozinha. Aqui colabar é veia, aqui no colabar é artéria. Então, eu volto. Aí eu sei que alguns nervos, por exemplo, no caso do femoral, está próximo ali à artéria, eu consigo ir procurando esse nervo ali. Tá bom? Próximo daquela região que não colabou. A ecogenicidade, como eu falei para vocês, na hora que a gente for olhar ali a imagem, a gente tem que ter um pouquinho de noção ultrassonográfica da coloração, né, dos tons de cinza da máquina. Então, o músculo ele vai ficar mais ecogênico, ou seja, ele nem é enegrecido e nem é esbranquiçado. Ele fica ali no meio termo. Você vai ver as fibras musculares. O osso, ele é hiperecóico, ou seja, ele fica mais esbranquiçado na tua imagem, mas ele tem uma sombra acústica que enegrece. Então, muitas das vezes você vai procurar ali a cabeça do fêmur para começar a se localizar para procurar o esquiático, por exemplo, você vai ver só parte da cabecinha do fêmur e o resto tudo preto, porque ele te dá essa sombra acústica. Você vai na costela para fazer o serrátil, você até vê o espaço intercostal, mas abaixo dessa parte esbranquiçada, você vai ver uma sombra acústica que a gente chama um pretinho passando por baixo disso. Vocês vão ver aqui, tá? As faces musculares, elas já vai depender da espessura. Quanto mais espesso a face, quanto maior a face muscular, no caso do quadrado lombar, né? Você vai conseguir observar ela mais hiperecóica em relação ao músculo. Você vai olhar para o músculo, né? Que as faces, elas passam pelos músculos, por todos os músculos, né? Ela banha, como se fosse uma proteção muscular. Então, ali você vai observar que ela, com relação ao músculo, ela é mais esbranquiçada, mais prateada ali, melhor forma de falar para vocês. Ela é mais hiperecóica. E os vasos são hipoecóicos. Vocês vão ver que eles ficam enegrecidos dentro, no meio dele. Tá bom? Falando de nervo, quanto mais central o nervo é, quanto mais próximo da vértebra, né? Do processo vertebral ali, a saída desses nervos, eles ficam mais hipoecóicos, ou seja, eles ficam mais enegrecidos. Eles vão ganhando eles vão ficando mais hiperecóicos, mais fácil de visualizar para a gente quando eles já estão mais periféricos. Então, tem uma diferença de eu procurar vamos colocar aqui, um bloqueio de plexo axilar, quando eu estou chegando ali na axila e fazendo a procura dele, do que um paravertebral cervical, que eu vou bloquear mais assim o plexo por inteiro. Eu posso fazer isso? Posso, mas eu tenho que ter noção de que o meu nervo ele vai ser um pouco mais hipoecóico do que o da região axilar, tá bom? Olha, como eu estou falando para vocês, olha só, esse Azinho aí é artéria. Olha só como ela é bem enegrecida na imagem, vocês estão vendo? Esse cachinho de uva, PB, é o plexo braquial. Você vê que ele é hiperecóico, você está vendo? Que ele é como se ele fosse recoberto, você consegue ver como se fosse um cachinho de uva mesmo. Assim, nessa outra imagem aí, o número 4 é o plexo braquial, o número 2 já é artéria, tá vendo? O número 3 já é veia, olha só como elas se parecem. Olha o músculo aí acima, a ecogenicidade mais nem cinza e nem muito enegrecida, ela fica um cinza claro da musculatura ali. E vocês conseguem ver aí abaixo do 1, por exemplo, aí, ó, você já consegue ver osso e a sombra acústica das costelas aí, estão vendo? Essa sombrinha mais enegrecida. É ruim porque não tem o laserzinho, não consegui colocar aqui. Fica ruim para mostrar para vocês essa parte. Então, tendo consciência disso tudo,
Que é muita coisa para a gente ver, mas tendo isso em mente, a gente vai fazer alguns bloqueios em si para nossas cirurgias, né? O bloqueio de membro torácico mais utilizado que a gente faz hoje é o bloqueio de plexo. Né? Tem os bloqueios distais, que você pega que você pega só o radial, você pega um lá, mas na maioria das vezes a gente trabalha com bloqueios de plexo braquial na abordagem axilar. Quando eu vou fazer amputação alta, que a gente chama, né, que vai tirar uma omoplata, aí a gente faz a paracervical também desses entre C5 a C8 ali, C7, C, tá bom? E a gente faz paravertebral ali, que a gente já pega mais acima o bloqueio, então essa região, a partir do pescoço, vai ser bloqueada, tá? Pode causar alguns problemas, síndrome de Horner, essas coisas durante o transcirúrgico, mas vai passar, com o tempo do bloqueio, vai ser passado. Acontece muito em humano, quando faz a paravertebral aqui, cervical. Isso. As abordagens aí que a gente tem do plexo braquial, que é entre C4, C7, C8, pode até ter. A abordagem paravertebral, como eu falei para vocês, são para amputação alta, e subescalênica também. Então, você vai conseguir pegar aí a saidinha do ramo já. Isso é muito interessante, mas você tem que fazer processo por processo. Então, você vai fazer C4, C6, C6, C7, C7, C8, tá? Até T1, C8, T1. Então, você vai pegar essa inervação um pouco mais alta. O que pode acontecer com a utilização dessa abordagem? Pode ter absorção peridural para essa região e pode causar paralisia meu Deus do céu, paralisia do diafragma. Então, esse animal pode ficar sem respirar um bom tempo. Então, por isso que a gente preconiza não serem cirurgias onde vai ter amputação alta, tá? Fazer abordagem axilar. Ou seja, você vai fazer ela de forma mais periférica ali. Você vai pegar o feixe, o ramo dessa inervação. Ou seja, vai fazendo o nervo axilar, o radial, o músculo cutâneo, o ulnar, tá? Tem a abordagem lateral, que é essa abordagem aí que vocês estão vendo. Você vai entrar com tração e a agulha você vai entrar de forma perpendicular, que eu não utilizo, e tem essa abordagem, onde o animal vai ficar de decúbito dorsal, a gente vai puxar as patinhas dele para frente, ele vai esticar bem o pescoço, e a gente vai procurar o nervo aí. Vocês vão ver que a colocação da probe. Você vai procurar a costela. Isso aí foi com o curso que eu fiz ali. Você está vendo que tem uma sombra acústica aí, ó. Abaixo da costela, ele está mostrando a artéria. Daí, então, você já tem a primeira costela aí, já tem a artéria axilar. Agora é você procurar o local onde você vai fazer esse bloqueio. Desculpa, gente. Isso. Aqui, ó. Então, aqui, ó, você consegue ver a artéria pulsando e a veia do lado. Vocês conseguem ver aí? Vou passar mais uma vez. Isso daí já é a imagem do meu Lumify. Então, beleza, eu já tenho ela. Acima dela eu sei que eu tenho um músculo intraescalênico. E abaixo aqui eu já vejo a sombra acústica da minha primeira costela. Pô, tô em dúvida. Coloco no Doppler. Olha só, tá pulsando. Aí tá o meu Doppler. Então, pô, agora eu tenho certeza que aí tá a artéria. Agora eu vou procurar o meu plexo braquial. Melhorando a imagem, fazendo um ganho dessa imagem, você consegue observar aí na região 4, aí, no número 4, esse bloqueio. Você vê que ele está bem próximo, bem intimamente próximo à artéria axilar. Então, você vai procurar a artéria axilar e você vai melhorando a tua imagem. Você vai fazendo movimentos de inclinação, de deslizamento, até você conseguir visualizar da melhor forma possível o plexo braquial. Chegando aí, é a parte mais fácil, na verdade, é essa, para te falar a verdade. A parte mais difícil é o agulhamento, onde você vai ter que entrar na pele,
ultrapassar a musculatura e chegar nessa face, chegar nesse ramo, nesse conglomerado de nervo aí. Aí é um pouco mais complicado, porque durante a tua entrada da agulha, você tem que manter a imagem centralizada. Então, se você começa a perder a mão, começa a balançar, você perde toda a tua localização. Você vai ter que começar tudo de novo para conseguir localizar. Então, o agulhamento, para mim, dentro do treinamento do tração, foi a parte mais difícil. É a parte de entrada mesmo da agulha. Chegando aí você consegue fazer, banhar todos esses nervos aí por igual. Você está observando e você está vendo onde que estão os nervos. Então, você consegue pegar o radial, fazer a enchilação, vai lá no músculo cutâneo, vai no ulnar, tá? Então, você consegue fazer um bloqueio amplo e um bloqueio com eficácia de 100%, podemos dizer assim. Esse é o bloqueio que a gente trabalha com a parte de membro superior, né? A gente que eu mais trabalho. Eu não consigo, nunca fiz o rum, nunca fiz bloqueios abaixo ali do cotovelo para baixo. Então, sempre que eu vou utilizar, eu utilizo do plexo para isso, ou então paravertebral para amputação alta. Só usei uma vez paravertebral também, dá um pouco de medo, porque o animal fica com o olho mais baixo, a síndrome de Horner que a gente sabe, mas e também por essa absorção a nível de medula, né, de coluna, na epidural ali, da região peridural ali da cervical. Então, eu não gosto muito, não. Então, prefiro essa região axilar. Dos membros pélvicos, a gente já tem alguns bloqueios que a gente trabalha de forma mais comum, que é o bloqueio do femoral e do isquiático para procedimentos de joelho, tá? Para procedimento do parte mais distal ali do membro. A gente vai ter o acréscimo analgésico com a utilização desses bloqueios. A gente vai conseguir fazer substituição técnica de neuroeixo. Muitas das vezes a gente vai fazer aquele epidural, a gente, cirurgião já é complicado, ortopedista demora muito. Lógico, a gente vai trabalhar com vacaína, com BUP, né? Porque a gente sabe que ele vai demorar 1 hora para entrar, mais 1 hora para começar a cirurgia, mais 3 horas de cirurgia. Então, a gente vai ter que fazer um bloqueio duradouro. Mas, muitas das vezes, esse bloqueio se perpetua por mais tempo. Então, o animal no retorno, ele fica, sabe, se arrastando. Então, para o proprietário, às vezes, que ele vai visitar, ele pode olhar naquela hora e achar estranho. O plantonista, se você não avisa que fez bloqueio, ele já pira, que já aconteceu comigo, já te liga dizendo que o animal está aleijado. E para o animal também, imagina você querendo se locomover, em humanos eles não fazem muito a utilização, por exemplo, de bupivacaína, mesmo diluindo, eles observaram que mesmo fazendo a diluição para bloqueio sensitivo e tudo mais, a bup ainda tem esse peso de deixar o paciente imóvel, um bloqueio motor ainda, mesmo com alta diluição. Então, eles não fazem isso, preferem utilizar a roupa em criança. Pense, imagina uma criança voltando num procedimento anestésico e não conseguindo sentir as pernas. Isso, para ela, vai ficar um pouco complicado. Tá? E tem como a gente trabalhar também nessa região as inervações sensitivas e motoras. Os bloqueios que a gente vai utilizar é o safeno femoral e o isquiático e o cutâneo femoral, né? O cutâneo lateral femoral que a gente utiliza. O cutâneo femoral, a gente trabalha mais como um acréscimo. A gente vai fazer, por exemplo, cirurgia de joelho, não sei se vocês já perceberam, já acompanharam, que a gente bloqueia o femoral, ou bloqueia o complexo femoral safeno, tá bloqueado. Ou beleza, consegui ver, bloqueei certinho. Consegui ver o isquiático. Poxa, ficou show de bola, maravilhoso. E quando o cirurgião vai fazer a incisão na parte medial ali, ele vai entrar com um bisturi, você vê que a frequência aumenta, o animal começa a respirar mais. Você fala, pô, mas cheguei, fiz o bloqueio e tudo mais. Passou aquilo ali, ele começou a furar, não sei o que, você, pô, acabou a frequência alta, acabou tudo, pô, meu bloqueio pegou parcial. Não, o bloqueio pegou o femoral, pegou o isquiático, mas alguns complementos a gente deve fazer, como são os cutâneos femorais, tá? Justamente para melhorar essa parte mais medial do bloqueio, mais essa região mais sensitiva ali.
Ó, bloqueio femoral. A abordagem que a gente mais utiliza, mais fácil que eu acho, é a abordagem inguinal. Ou seja, eu vou deixar o animal, pode ser lateralizado ou em dorsal, vou pedir para alguém pegar a patinha dele, esticar, e vou entrar com a probe na região inguinal dele. E vou procurar, como eu falei para vocês, alguma referência anatômica, que é qual? A artéria femoral, o músculo ilio-psoas e a fáscia do músculo ilio-psoas. Vou ter isso na minha cabeça, eu tenho que procurar isso. Então, vou achar essas três estruturas para depois eu procurar no meu ultrassom o feixe de ramo safeno-femoral, tá? Aí, ó, mais uma vez, vou mostrar para vocês. Opa, desculpa. Não, se não tem vídeo. Aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, vocês estão vendo pulsando aí? Essa daí, ó, pulsando, é a artéria femoral. Pá, pá. Acima dela, vocês veem que tem uma listra pequenininha, mas tem hiperecóica. E mais acima também, aí eu tô vendo o músculo ilio-psoas. E essa faixa mais esbranquiçada aí é a fáscia do músculo. Então, beleza, estou vendo as três estruturas onde eu quero. Agora eu vou procurar meu nervo. Ó, tem um zoom, artéria femoral, aí que eu mostrei para vocês. Por que eu sei que é uma artéria femoral? Eu coloquei o Doppler, vi pulsar, faz a compressão, não regrediu, continuou pulsando, é artéria. Abaixo da artéria, eu vou procurar. Eu sei que eu tenho um núcleo safeno-femoral, que é esse hiperecóico aí que vocês estão vendo, como se fosse uma bolinha, tá? Esse é o núcleo. Então, eu vou entrar com a agulha e vou colocar minha agulha próximo a esse nervo. E vou estilar. Posso estilar tanto por lá por cima, posso tirar um pouquinho, jogar por baixo e fazer a estilação dele por inteiro. Aqui, ó, tem o vídeo do curso. Aí você consegue ver o complexo. Ó, você entra com a agulha perpendicular à probe, tá? Lembra que ela é linear. Ó, tá vendo que o agulhamento, na hora que entra, já muda tudo. Então, você tem que conseguir segurar ali a tua agulha. Ó, você tá vendo que ele tá mexendo? Tá mexendo, é a agulha que tá mexendo, ó. Olha, ó. Ele tá próximo da artéria, ó, como a artéria tá próxima ali, você tá vendo? Então, se você joga um pouquinho para cima isso daí, você pode perfurar a artéria. Então, nesse caso, você tem que ter um pouco de cuidado, tá? Então, passar mais uma vez aí para vocês verem, ó. Entrou, vai entrar com a agulha. Ó. Quando você entra com a agulha, você já tem que fazer uma forcinha, você pode perder a mão. Você tem que manter centralizada essa região onde você quer. Entrou, ó, a agulha entrou, viu a artéria, viu a ponta da agulha, óbvio. Abaixo dela você está vendo um núcleo safeno-femoral, essa parte mais esbranquiçadinha, onde, na frente de onde ele está mexendo com a agulha. Então você faz o bloqueio, aí você pode fazer o bloqueio com BUP, pode fazer um bloqueio com ROP, a 0,5, a 0,25, se você só quer bloqueio sensitivo, tá? Pode adicionar aí alfa-2, você pode adicionar dexametasona para aumento de bloqueio. Outro bloqueio que a gente costuma fazer também é o bloqueio ciático. Ele vai pegar região abaixo do joelho, mais lateral também. Medial, ele perde um pouco a sua ação. Então, aí você pode ver que a probe, onde ela está colocada, está em cima da cabeça do fêmur. Então, você vai procurar a cabeça do fêmur como guia e vai deslizar caudalmente a tua probe, procurando o nervo esquiático. Aqui vai ter um filminho para vocês, mais ou menos, para vocês verem como é que é. Coloquei lá, ó. Olha só, sombra acústica do osso ali e vou procurando, no sentido caudal. Procurou. O nervo apareceu, ó, você está vendo que só no mexer o nervo já some. Então, aí você parou, procura de novo.
Vai, vamos achar. Ó, tá vendo aquela parte mais hiperecóica com fundinho preto? Vai mostrar na agulha aí. Aí tá o nervo isquiático. Então, eu vou entrar com a agulha aí e vou fazer o agulhamento. Ó, quando você agulha, já vê que já muda lá. Então, você vai agulhar. Ó, a agulha lá, ó, já tocando no nervo, tá vendo? É uma agulha traumática, não fique com medo, pode chegar junto dele. Juntinho e fazer a tua estilação. Você vai banhar todo esse nervo aí. Ó, banhou, você vê a divunção ali do líquido causado. Ó, jogou para cima, banhou de novo. Então aí, você passou essa face muscular, você banhou todo o isquiático, bloqueio realizado com sucesso. Esse daí, ó, é uma imagem do Lumify. Você está vendo, nesse caso aí, a sombra acústica, você está vendo aí? E o nervo um pouquinho mais atrás. Eu vou mostrar para vocês, ó, esquiático. Beleza? Entrei, fui mais caudal, procurei o nervo. É como se fossem umas bolinhas hiperecóicas, né? Vou falar de forma mais esdrúxula aqui para vocês, como se fosse uma bolinha onde o contorno fosse esbranquiçado com um pretinho no meio. Vou procurar isso daí. Outra forma de ver, como eu falei para vocês, vocês podem associar o bloqueio a esse tipo de bloqueio a neuroestimulação. Então, você vai ter o estímulo que você quer do local e você vai ver o nervo. Então, você, aí 100% de bloqueio, 100% de sucesso. E como eu falei, na parte medial a gente fica um pouco manco ali do bloqueio. O bloqueio consegue pegar, tanto do femoral quanto do isquiático para joelho, você consegue pegar essa região lateral, médio lateral ali, mas medial mesmo você não consegue. Então você faz o cutâneo lateral, o cutâneo medial, que é as cegas mesmo. Você pega aí o ilho, segue uma linha reta, do ilho para baixo, então você dali do início da crisílica, você bota o dedo ali mesmo, entra com a agulha até lá e vem trazendo. Vem estilando nessa região, da crisílica para baixo. Aí você vai conseguir pegar o nervo cutâneo femoral, tá? Procedimentos de mastectomia, que aí já é os procedimentos que eu faço com maior volume do que os ortopédicos, né? A gente tem 3 tipos de bloqueios que são essenciais, isso que eu faço sempre, que é o tap block, o serrátil e o eretor da espinha. Quando eu faço o eretor da espinha, eu não faço o serrátil. Eu faço o eretor da espinha, mas na região torácica mesmo. Eu não faço para pegar no lugar do tap block, tá? Eu associo, ou eu faço tap block e serrátil, ou eu faço o tap block ou o eretor da espinha. Por quê? Eu vou explicar mais para frente. Mas são esses bloqueios que eu mais utilizo para mastectomia. Esse tipo de bloqueio, você com uma boa MPA, esse bloqueio bem realizado, você vai trabalhar com concentração de gás anestésico ou a taxa aditiva que você vai querer fazer lá, bem reduzida. Por quê? Porque você vai conseguir causar uma analgesia ou anestesia local nessa região muscular, tanto do peito quanto do abdômen. Então, o animal vai ter um conforto, ele não vai sentir aquele um problema. O tap block não vai causar nenhum analgesia visceral. Então, o tap block para cirurgias de abdômen aberto, aí são outros 500, tá? Aí algum trabalho com bloqueio do eretor da espinha em cadáveres, né? Aí é do pessoal do professor Diego e do Plabotero, que tem um livro agora de bloqueio regional. Ele mostra aí as regiões onde a gente vai fazer o bloqueio, tanto a nível de torácico quanto a nível lombar. Lembrando que o eretor da espinha vai desde a cervical até a lombar. Então, tem esse músculo eretor da espinha por toda a região da coluna ali. Então, você pode fazer o bloqueio do eretor da espinha torácica, pode fazer o bloqueio do eretor da espinha lombar. Você só tem que saber para que você vai fazer e se vai funcionar tão bem. Nesse trabalho do professor Pablo Otero,
eles fizeram o bloqueio, né, não bloqueio, a instilação do azul de metileno, foi em cadáver, para saber até quando esse fármaco, esse volume, um volume em si, poderia banhar as regiões ali. Então, eles fizeram bloqueio T5 ali e fizeram de duas formas. Eles fizeram volume alto, fizeram volume de 0,6 ml/kg de volume e 0,3 ml/kg de volume. Por quê? Porque em alguns trabalhos, observa-se que a utilização de volumes mais altos causam aí absorção para medula, de forma medular, de forma peridural, e causa-se alguns bloqueios, alguns sinais indesejados que a gente não espera. A gente espera aí o bloqueio só na região dorsal mesmo das fibras nervosas, ou seja, eu pego bloqueio sensitivo, causa diminuição de dor, eu não causo bloqueio motor, entendeu? Então, em alguns trabalhos, o volume muito alto, observaram esse bloqueio motor, por conta do quê? Da absorção a nível peridural de um volume muito grande, fica muito próximo esse músculo fica bem próximo ali ao processo transverso da coluna. Então, volumes maiores podem causar esse probleminha. Só que o volume de 0,3 a 0,6, em todos os cadáveres, ele pegou de T5, né, até T11, T12, ali. Então, o volume foi ideal, né, se trabalhou a dispersão do fármaco por toda a parte dorsal, sem dispersão a nível medular, né, a nível peridural, e da região ventral da medula, da coluna. Esse outro trabalho já foi em humanos, em cães também. Eles trabalharam com doses diferentes. O trabalho foi o mesmo, só que a única diferença do professor Pablo Otero foi que eles fizeram isso com contraste junto. Então, eles fizeram ressonância e observaram por toda a musculatura a dispersão desse fármaco. Já nesse outro trabalho, eles não fizeram, eles só dissecaram depois o azul de metileno mesmo, e com volumes maiores, né? Nesse caso, eles utilizaram o volume de 0,5 como volume baixo e volume de 1 ml/kg como volume alto. E o que eles observaram? Um dos cadáveres de volume de 1 ml/kg foi observado a dispersão ventral e a absorção peridural. Ou seja, volumes maiores que isso pode ser que cause alguns probleminhas, tá? Então a gente tem que ter um pouco de bom senso. Não é só diluir e mandar ver, não. Tá, beleza? Isso no eretor da espinha. Esse daí é o tap block. Lembrando que o eretor da espinha, desculpa, gente, eu não falei para vocês, deixa eu voltar aqui. O eretor da espinha eu vou ter um bloqueio de T5 até T11, T12, T13. Então, mais região de peito. Então, se eu faço esse bloqueio mais acima, eu vou ter analgesia de toda essa região de peito aqui. Eu faço bilateral, porque eu tenho que causar analgesia. Se eu quiser trabalhar com cirurgia de tórax aberto, por exemplo, ou eu posso fazer unilateral para aquele tipo de mastectomia. Mastectomia radical unilateral eu faço na região onde eu quero. Tá? E não faço serrátil. Por quê? Porque o serrátil é paravertebral, ou intercostal ali, para-intercostal. Então, pegar na região mais de costela. Então, pegar mais baixo bloqueio. Causa analgesia também, mas a analgesia, como é que eu vou fazer? Uma dispersão mais pobre ali. O bloqueio do eretor da espinha é um bloqueio mais amplo. Eu costumo dizer assim, eu gosto mais de fazer. Então, eu estou parando de fazer o serrático quando eu vou fazer essas mastectomias aí. O tap block eu vou pegar a inervação medular ali desde T10 a L3. Então, vou pegar até região de L3 ali, de abdômen baixo, eu vou conseguir uma analgesia dessa região, analgesia muscular. Nada de analgesia visceral. Ou seja, ele vai colocar bacalos? Não vou sentir. Vai fazer incisão muscular? Não vou sentir. Ele vai abrir a musculatura? Não vai sentir. Pegou em víscera, esticou? Vai sentir. Ou seja, ele é um adjuvante em cirurgias abdominais, onde eu vou adentrar o abdômen. Quando eu vou fazer uma mastectomia, cirurgia de nodo leque, ou seja, lá qualquer outro procedimento, analgesia muscular eu vou ter.
Então, eu faço esse bloqueio também, tá? Quando eu vou fazer mastectomia. Então, eu faço em dois planos. Eu faço num plano mais cranial e num plano mais caudal, mais inguinal ali, para causar analgesia dessa região. Se é bilateral, se eu vou fazer uma cirurgia onde eu vou associar com outro bloqueio, posso fazer, por exemplo, uma castração, posso fazer um tap block bilateral e fazer um quadrado lombar bilateral. Tudo bem. Mas se eu estou fazendo uma mastectomia, que é o caso que a gente está falando, eu faço somente da região onde eu vou fazer a retirada da cadeia. Aí é um trabalho de comparação com dois tipos de bloqueio transverso do abdômen. Eles fazem lateral e um pouco mais dorsal. E nesse trabalho eles observaram que não tem nenhuma diferença de analgesia ou de bloqueio sensitivo das paredes abdominal. Outro trabalho do bloqueio de... Esse eu achei muito legal, do professor Pablo Otero, que é em gato. Então a gente quase não acha isso, cara, em trabalho, bloqueio trabalho de 2021, tipo, ontem, né? Em gato. E foi bem legal, porque também mostrou aí a utilização da dispersão, isso em cadáver, tá? Da dispersão do volume com relação à dispersão de T10 a TL3. Tá? Então, ele encontrou o volume de 0,5 a 1 ml quilo para fazer essa dispersão de forma mais ideal. E foi observado que nem sempre a dispersão desse fármaco vai conseguir chegar até L3. Pode ser que fique um pouco mais pobre ali. Tá? E esse é outro trabalho, mas só que em humanos, que é a evolução do processo transverso aí, do TAP block, no perioperatório analgésico. Por quê? Eles fazem muito TAP block diferente da gente. Eles, na humana, eles conseguem trabalhar isso de forma pós, né? Eles trabalham, eles fazem os procedimentos cirúrgicos dele com seus tivos, com seus pivos, com seu bloqueio, com seu trabalho analgésico em si, e no pós eles fazem isso. Então, no pós ele deixa para fazer o TAP block, porque o paciente dele eles querem reduzir a quantidade de opioide, querem reduzir a quantidade de analgésico, então eles se preocupam com essa parte de pós mesmo, tá bom? Então esse trabalho é legal, e mostra aí a diluição, é mais diluição mesmo, esse trabalho com diluição de 0,25%, 0,125%, tanto de VOP quanto de BUP, para essa região. BUP eles não utilizam muito, eles têm um receio aí, por conta da cardiotoxicidade, né? Pode ser que tenha absorção, cause alguns problemas. Aí, deixa eu ver se eu vou mostrar para vocês os videozinhos aí, ó, para Mastec. Você vê a agulha aí mexendo, ó, vou mostrar para vocês. Isso aí é o TAP. Chico, mas como é que eu sei que eu estou fazendo o TAP block ideal? Vamos lá, vou passar mais uma vez aí. Ó, tá vendo a agulha ali, passando entre o processo transverso, ou entre o transverso do abdômen e o oblíquo interno, é onde a gente vai depositar aí o anestésico local. Deixa eu ver se eu tenho a imagem para vocês. Aí já a instilação, tá? No tap block a gente vai observar o seguinte: quando você coloca no abdômen do animal a tua probe, você vai olhar de baixo para cima, né? De dentro para fora, que costumam falar. Você vai ver a primeira linha de dentro para fora, hiperecóica, ali é o peritônio. Ali você sabe que ali é o teu limite da tua agulha. Acima dele, a segunda linha é a linha do fim, ali da face, ali, do oblíquo interno. A segunda linha da musculatura do transverso do abdômen. Então, eu venho com a agulha, passo oblíquo externo, passo pele, oblíquo externo, que é a primeira linha aí, vocês estão vendo hiperecóica. Passo a segunda linha, que é o transverso do abdômen. Entre o transverso do abdômen e o oblíquo interno, eu instilo. Então, você vai ver causando um bolsão ali de anestésico local. Minha agulha está lá, eu sei que está, você vê o oblíquo interno, a face do oblíquo interno colando ali na face do peritônio. Olha lá, você vai ver que vai colar. Colou. Então, esse é o meu tap block. Desculpa, ver se tem mais um vídeo aqui. Aí.
Esse daí já é o serrátil, né? Que a gente associa. Vocês podem ver que... Não, minto, desculpa, gente. Esse daí é o eretor da espinha. Eles são muito parecidos de forma visual aí. O processo transverso, vocês estão vendo aí que tem uma sombra acústica dos dois lados, do lado cranial e do lado caudal aí. Então, vocês veem uma sombrinha acústica. Esse daí é o processo transverso. A minha agulha vai entrar rente ao processo transverso e vai causar um bolsão na musculatura do eretor da espinha. Eu vou deixar esse eretor da espinha repleto de anestésico local. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você vê abaixar processo transverso aí, tá? Você vê que vai para baixo. Isso acontece também no serrátil. O serrátil tem a mesma imagem e você vai ver isso baixando também. O serrátil vai pegar de T4 até T9. Assim como a gente faz essa parte mais escura, é o eretor da espinha. Então, do eretor da espinha, eu consigo pegar desde essa parte mais escura até a parte mais clara. O serrátil, eu vou causar sensibilização parte da parte mais clara, a parte mais medial ali da região torácica, tá? Aí aqui eu vou mostrar aqui o serrátil para vocês. Olha lá. Você vê que é praticamente a mesma imagem. Só que ao invés de eu chegar próximo ao processo transverso, que eu tenho que chegar no processo, tenho que bater no processo transverso, no serrátil não. Vou colocar ali próximo da costela mesmo. E você vai ver as costelas abaixando. Você vê que causa uma sombra aí, tipo uma reverberação, você vê do osso. Está vendo? Isso aí eu sei que é o osso. Deixa eu ver se eu tô... Olha lá, minha agulha, ó. Cheguei, vocês estão vendo que essa parte mais hipericóica, próximo do bolsão aí, em cima da costela, é minha agulha. Ó. Então eu sei que ela está lá e eu estou fazendo bloqueio, estou injetando ali. Então eu vou fazer essa sensibilização mais baixa. O que não é ruim no caso de mastectomia. Tanto na parte torácica, se você quiser trabalhar com serrátil, quanto com o eretor da espinha, você pode trabalhar. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com o eretor da espinha. Mas, se você quiser trabalhar com serrátil, vai causar a mesma sensibilização, tá? Só não vai causar a sensibilização mais lateral ali, torácica. Aí, mais uma vez aí, ó. Você vendo baixar ali, ó, as costelas. Ó. A costela eu vou estilando, ó. O líquido tá entrando e a costela tá abaixando. Isso é por diluição, eu vou fazer por volume. Então, eu sei que eu vou colocar um volume ali e vou esperar ele se causar dispersão. De T4, T5, no caso de serrátil, para baixo. Eu não vou saber como isso vai causar. Se começa a dispersão, vai ficar. Pode ser que eu pegue T5, T6, T7, já fique ruimzinho. Ou pode ser que eu pegue bem todo a região torácica ali, até T3. E o que a gente quer, após um procedimento, aquelas foram imagens dessa cadelinha aqui, tá? Foi unilateral. E esse aqui, ó, foi bem no pós-cirúrgico mesmo, sabe? Ele acordou, estubou, deu uma aquecidinha. Ó, tô apertando, tá vendo? Eu aperto bem. Quem me acompanha sabe que eu aperto muito. Então, sem dó, porque se tiver doendo, ele vai morder. Então, eu sei que não pegou ou não tá ideal. Então, eu aperto bastante ali. E é isso que a gente quer. É um animal aqui não vai ficar tomando opioide no pós-cirúrgico, o animal que vai para casa de uma forma mais confortável. Nesse caso aí, a gente libera para casa no mesmo dia, por conta da clínica mesmo. Eu prefiro deixar internado, porque eu consigo observar isso. Mas, como a clínica prefere assim, então às vezes a gente libera para casa. E, cara, depois que eu comecei a fazer, tirar as infusões contínuas, né? E colocar isso no meu dia a dia, então, às vezes eu até adiciono uma infusãozinha só, eu sou dexmedetomidina, só para diminuir a CAM, sabe, uma ketamina. Então, os animais ficam super bem, os proprietários não reclamam de dor, de nada. E, cara, a gente vê na saída deles assim, tipo, é outra coisa. Você aperta, você palpa, tá tudo relaxado. Esse daí é o quadrado lombar, é outro procedimento a nível de abdômen que eu faço bastante, que é o quê? Eu vou instilar
o anestésico na musculatura do quadrado lombar, próximo aí um pouco mais abaixo da diretora da espinha, né? Próximo à musculatura do serrátil, né? A região ali de tóraco-lombar, da face facial ali. Então, eu vou colocar, instilar o fármaco aí, ó, nessa musculatura. Uma musculatura pequena. Muitas vezes os animais, por exemplo, os animais menorzinhos, você consegue ver ela bem definidinha, muito bonitinha. Então, ela fica mais fácil de você conseguir fazer o bloqueio. Como que eu vou fazer esse bloqueio? Vou mostrar para vocês mais à frente. Mas tem esse trabalho na medicina humana aí, por exemplo, como eu falei para vocês, a gente da medicina veterinária, a gente faz o quadrado lombar, quando a gente vai fazer o HE, ou qualquer outro procedimento a nível de abdômen baixo, a gente faz o quadrado, a gente vai fazer ele pensando no trans anestésico, né? A gente faz ali no trans mesmo, para causar analgesia, tá, gente? Visceral. Já o pessoal da Humana, não, eles trabalham muito associado, eles não fazem, por exemplo, nesse trabalho, eles fizeram um quadrado lombar, guiado pós-cesariana, mas antes eles fizeram epidural com anestésico local e opioide. E no pós, para diminuir a quantidade de opioide, eles fizeram um quadrado lombar. E eles costumam também associar. Tem trabalho na medicina humana que, por exemplo, eles fazem a epidural com anestésico local, opioide e o quadrado lombar. Tá? Então, eles não fazem igual a gente que a gente vê por aí, né? Só o quadrado lombar e um vaporizador. Um quadrado lombar e um propofol. Eles têm esse cuidado de manter a analgesia associada. Às vezes eles fazem o quadrado lombar durante o transcirúrgico, fazem, mas ali tem sulfato de magnésio, tem ketamina, também por via intravenosa, tá? Eles têm esse cuidado analgésico trans também. O que eu acho o ideal. Eu já fiz somente quadrado lombar, funciona super bem, relaxa super bem ali o ovário, você consegue expor ali a vesícula urinária, você consegue, na manipulação ali das vísceras e do intestino, o animal ele fica mais tranquilo, você não observa tanta alteração no monitor. Então você vê que é um bloqueio que te ajuda, mas às vezes o animal fica doloridinho depois da cirurgia, sabe? Você vai lá, vai palpar, ele não vai urrar, mas ele, putz, tá dando um pouquinho, tá me dando incomodado. Às vezes se você tivesse entrado com um analgésico em conjunto, tá? Isso aí é outro trabalho, beleza? Isso daí é um trabalho também humano, com bloqueio do quadrado lombar. Nesse caso, em humano, eles têm 4 tipos de intervenções do quadrado lombar. Né? Ele tem mais próximo da musculatura, tem mais próximo da fáscia, tem passando um pouquinho a musculatura, passando um pouquinho a fáscia, banhando entre as fáscias. Então, ele tem algumas alterações para tipo de procedimento que a gente utiliza. A gente da veterinária trabalha com um tipo só, que é o quadrado lombar tipo 2. Isso daí é a descrição da ultrassonografia, é mais um trabalho de dispersão de fármaco, né, de volume de fármaco, que é outro bloqueio que a gente também precisa de volume para chegar ali. Então, a dispersão desses fármacos, como é que isso vai, de forma encadável, como é que isso vai causar essa dispersão. Então, muitas das vezes, dependendo de onde você vai instilar, pode ser que teu bloqueio não fique tão eficaz. Ó, aí, ó, vocês vão ver, ó, esse EOM é o músculo externo, o interno e o transverso do abdômen, vocês estão vendo? Mais abaixo, vocês estão vendo como tá bonitinho aqui, ó, é a face tóraco-lombar. Abaixo dessa face tóraco-lombar é o quadrado lombar. Então, a gente vai entrar com a agulha abaixo dessa fáscia. Entrou, passou a fáscia, quadrado lombar, estilou. Tem outra técnica em humano, quadrado lombar tipo 1, que você vai passar, e você não vai passar essa fáscia, você vai colar a agulha na fáscia e vai injetar. É outro tipo de bloqueio. E foi observado que o bloqueio de quadrado lombar tipo 2 é mais
não é mais específico, mas ele tem uma acurácia melhor, um bloqueio melhor, uma analgesia melhor. Porque você está passando a face ali, você está fazendo mais próximo de terminações nervosas que passam por ali, tá bom? Aí já é um bloqueio de um animal pequenininho, foi o que fiz. Você está vendo que essa setinha aí, ó, você está vendo que está bem redondinho essa musculatura? Aí é o quadrado lombar. Você vê a sombra acústica aí da última costela. A gente coloca a probe na última costela, na flutuante ali. Então, eu consigo ver a flutuante, consigo ver a artéria aorta, que ela vai pulsar. Eu vou ter um videozinho mais para frente. E eu consigo, vendo a flutuante ali, a 13ª costela, e a artéria aorta, eu vou procurar a musculatura do quadrado lombar. Vou observar a musculatura do tap block ali, do externo do abdômen, do transverso, do oblíquo interno. Então, vou olhar isso daí, vou ver pessoas. Então, vou ter tudo isso nessa imagem e vou procurar o quadrado lombar. Achei o quadrado lombar, vou estilar meu fármaco, o volume mesmo, tá? Aí, ó. Tá vendo pulsar? Essa é a aorta. Ou seja, se eu entro de forma desproporcional, com agulha aí de catéter, aquela coisa toda, eu posso perfurar uma artériazinha. Ou eu posso instilar aí, no caso, uma bupe vacaína dentro da artéria. Vai ser uma coisa linda. Assim, você vai, cardiotoxicidade aí vai ser na hora, né? Tem veia passando aí também, então posso, sem querer, instilar intravenoso. Então, a gente tem que ter todo um cuidado. Por isso que eu falo, se for para fazer, faz. Mas faz com agulha traumática. Vou mostrar aí mais uma vez para vocês. Vocês veem, ó, o pulsar ali da aorta. Belezinha. Aí agora, ó. Você vê o quadrado lombar. Você vê a artéria. É porque o meu Lumify, ele tem um muito pequeno tempo dele de gravação. Ele é para flash, né? Então fica mais difícil. E essas imagens todas que eu tenho são imagens mais rapidinhas mesmo. Mas você vê assim, ó, você vai ver a artéria na parte mais lateral direita e a instilação, e você vai ver a face do quadrado lombar descendo e o volume do líquido ali sendo instilado. Ó, a face desceu e o volume foi estar instilado entre a face muscular. Ó lá, mais uma vez. Isso daí é o bloqueio do quadrado. É por volume. Eu vou entrar, eu vou fazer um volume. Na maioria das vezes eu faço a BUP ou a RUP a 0,25%. Então, vai depender muito da minha escolha. Eu não me preocupo muito com a cardiotoxicidade. Eu utilizo dose de 2 miligramas no máximo para a BUP e de 4 no máximo para a RUP, né? Então, a BUP vai bem diluída. Então, como a concentração dela é menor que a RUP, às vezes em animais menores eu prefiro utilizar a BUP, porque o volume eu vou conseguir um volume maior ali. Beleza? Ó, aí você está vendo aí, um animal de 20, 26 quilos, musculatura tensa. Outro probleminha do quadrado lombar, quando você vai fazer, infelizmente, para a gente da veterinária, é o proprietário. Se eu faço uma trico dessa num Spitz, se eu faço uma trico dessa num Chihuahua de pelo longo, se eu faço uma trico dessa num animal de exposição, o proprietário, infelizmente, vai reclamar. Infelizmente, o dono da clínica vai ter que dar razão. Tem até um amigo meu que fez uma vez e mostrou um Spitz, e eu falei, pô, mas no pelo, assim? Aí ele falou, pô, cara, mas como é que eu faço? O proprietário não quiser, e aí? Vou deixar de usar a técnica para o bem-estar do animal e vou tentar fazer, tiro o pelinho ali do lado, beleza, tudo bem. Eu prefiro não fazer. Se for assim, eu não faço. Eu vou fazer infusão contínua. Senão eu vou ter que fazer a trico. Então, ó, achou a última costela, colocou a probe, procurou a sombra acústica da última costela, a aorta, músculo psoas, achou tudo ali, procura o quadrado lombar, está bem próximo ali a frente ali da última costela, e você pode ver esse lado, o relaxamento, foi no mesmo animal, tá? Pode acreditar. Você já vê aí, ó, abriu a musculatura, não fiz o tap block, só fiz o quadrado lombar, abriu aí, o ovário já saiu na mão, bem relaxado, assim, paciente, um procedimento de animal Rottweiler,
35, 40 quilos, o que vocês quiserem. Conseguiu aí, o grande problema aí é o quê? Agulha. Eu tenho que ter uma agulha grande para chegar no quadrado lombar de um animal grande. As menorzinhas você não vai conseguir. Então você tem que ter uma gama de agulha ali, que é descartável, né? Então você tem analgesia dessa região aí. O animal não vai sentir na hora que for pegar no pedículo, na hora que for fazer a tração, tá? Então o animal vai ter uma analgesia no pós-cirúrgico perfeita. Você vai diminuir o uso de opioides no trans, você vai diminuir o uso de opioide no pós. Se você quiser fazer até o opioide free, vai depender da tua MPA. Ou então só o opioide na MPA. Então você vai ter uma qualidade anestésica para o teu animal bem grande. Então esses são os procedimentos que eu costumo fazer no meu dia a dia, beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Infelizmente é muita coisa, cara. Tem muita imagem, então não tem como eu ter colocado tudo isso. Aí eu tentei fazer um compêndio aí, algo mais resumidão mesmo para vocês. Beleza? Querendo mais, querendo aprender mais, estou aberto. Não agora porque eu estou com um estagiário final, mas depois desse estágio final eu posso aceitar e a gente trabalhar esses bloqueios juntos. Muito obrigado, Chico, pela palestra. A gente teve umas 3 perguntas aqui. Pode fazer elas agora? Pode? Se eu souber, olha aí para vocês aí. Tá bom, agora sim. A primeira é da Vitória de Pauli, que ela perguntou assim: quais são os maiores obstáculos para a utilização do TAP Block e o que é necessário na medicina veterinária para a utilização do quadrado lombar? Então, dificuldade do TAP Block, cara, eu diria hoje, assim, pra gente, dificuldade do TAP Block, não teria muita dificuldade, não. A não ser se esse animal fosse muito obeso, ou não ter a agulha correta, ter uma agulha perfuro cortante, mas o TAP Block eu costumo falar que é tipo feijãozão com arroz, de qualquer ultrassonografista que vai mexer com bloqueio, é muito fácil trabalhar com ele. Né? Tipo, se você. Agora, na aula que eu mostrei, assim, você vê, botar o ultrassom e ver, ó, realmente, eu ver de baixo para cima, o peritônio, o transverso, o interno e o externo do abdômen. Vou entrar com a agulha aqui. Então, observar o TAP Block é muito fácil. A não ser se, beleza, o animal tem uma dermatite horrível ali, naquela região, tá todo inflamado. Você não vai colocar uma agulha ali, poder fazer uma translocação de alguma coisa. TAP Block é um bloqueio muito, muito tranquilo de fazer. Lembrando, tu vai causar analgesia só de parede muscular. Não pense que tu vai causar analgesia visceral. Isso daí tu vai te enganar para você. Né? Tipo, nossa, que analgesia, o animal não sentiu nada. Às vezes foi tão bom o teu MPA que realmente ele não sentiu nada, entendeu? Então, tipo, não vai ser eu não vejo algo muito difícil de se fazer. A outra pergunta foi do quadrado, né? Isso, o que é necessário para realizar o quadrado lombar? O que é necessário para realizar? Você vai precisar de ultrassom, não tem como fazer as cegas, assim como o TAP também. Então, você vai precisar da agulha ideal. Tem animais que são grandes. Então, tem animal que tem uma musculatura abdominal muito grande. Então, tu vai ter que passar essa musculatura inteira até achar o quadrado lombar, que está um pouco mais abaixo ali, está próximo está dentro do abdômen ali, da musculatura do abdômen, né? Não é a musculatura mais externa dele. Então você vai ter que ter uma agulha um pouco maior, de preferência que não seja pérfuro cortante, pelo amor de Deus, e tem uma Tuoi, sei lá, uma Kinkle, neurolocalizador, mas tem, ou seja, tem que ter o material ideal, um ultrassom, uma boa imagem, um conhecimento da estrutura onde você vai observar, porque não é só bater lá, você tem que saber o que você está vendo, você tem que saber onde é que você vai entrar com a agulha, e a agulha ideal. Valeu. A outra pergunta é qual a diluição que você usa do anestésico local? Então, vai depender. Por exemplo, se eu quero fazer bloqueio do axilar, no plexo braquial, de forma axilar, quero causar uma anestesia pesada. Eu sei que vai ser um procedimento de amputação, ou vai ser uma osteotomia, osteossíntese, vai doer aquilo ali, o cara vai colocar um parafuso. Eu trabalho com a diluição de 0,5 de bulk, 0,5 de rope, ou até mesmo 1 de rope. Ela seca, ela pura, sem diluição, tá?
Porque eu consigo fazer ali 0,5 seria o ideal. 0,25 de BUP, porque ela é pesada, ela vai pegar o bloqueio do mesmo jeito, como eu falei para vocês, que o pessoal da medicina já tem falado. Agora, a nível de, vamos lá, quadrado lombar, eretor da espinha, C-ratio, eu trabalho com diluição de 0,5% a 0,25%. Tap block, também. Por quê? Porque eu quero mesmo causar uma analgesia dessa região, tá? Vou causar uma anestesia um tempo um pouquinho mais diminuído, por conta da concentração desse fármaco, tá? Mas eu vou causar uma analgesia ali dessa região muscular mais duradoura. Valeu, Chico. A última é o bloqueio motor causado pelo alto volume depositado é reversível ou irreversível? O alto volume é reversível. Uhum. Você vai ter um bloqueio reversível. Vai passar o tempo dele por alto volume. Aí você tem que saber se é alto volume com alta concentração ou é um alto volume com baixa concentração, entendeu? Se você faz um alto volume com alta concentração, além disso, ainda pode ter a toxicidade, beleza? Se tiver uma emulsão lipídica aí tu tem uma sorte dessa, tu vai infundir, tudo bem. Mas você não, com certeza você não vai ter, pronto. É impossível de achar, acredito eu, dentro da medicina veterinária, dentro de Brasília, uma emulsão lipídica ali pronta para tratamento da toxicidade dos excessos locais. Acredito que não tem lugar nenhum aqui da veterinária. Mas se você vai causar isso, você vai causar esse probleminha e o tempo de duração mesmo do fármaco. 18, 10, 12 horas, no caso da RUP e da BUP, né? Agora, se você faz alto volume com baixa diluição, é um tempinho reduzido, porque está diluído, é mais sensitivo. Então, você vai causar uma analgesia sensitiva mesmo. Vai perdurar aquilo ali até passar o efeito. O que você tem que saber é a toxicidade. Você tem que respeitar a dose tóxica dos fármacos. Tá, beleza. Chico, essas foram as perguntas. Eu quero agradecer em nome do GCAV pela palestra. A gente teve um feedback muito positivo. E falar para a galerinha aí não sair sem assinar a lista de presença, porque senão não gera o certificado, tá bom? E é isso aí, Chico. Valeu, muito obrigado aí pelo conhecimento trocado e talvez a gente se vê depois. Tranquilo. Esperei vocês falarem das associações. Sempre tem essa pergunta, né? Será que faz dexametasona? Por quê? Será que faz clonidina? Por quê? Dessa vez não teve. Mas geralmente tu usa BUP com clonidina, Dex? Cara, se for bloqueio periférico, região periférica, eu faço para aumentar o tempo de bloqueio. Dexametasona, principalmente. A nível periférico, disquiático, femoral, ali você consegue bloquear, beleza? Além da ação da Dexa, que é um glicocorticoide, tem uma ação vasoconstritora, bem que mínimo, mas tem, já aumenta esse tempo de ação do anestésico local também. E, cara, tem uns trabalhos legais que falam que ela tem um efeito analgésico, que ela aumenta a atividade dos canais de potássio, velho, nas fibras tipo C. Então, ela consegue causar um tempo maior de ação do bloqueio local. Então, são esses dois exemplos que a gente tem para a utilização da dexametasona, esses bloqueios. Entendi. Quando tu associa com Dex, qual o maior tempo de bloqueio que você já viu? Cara, que eu já vi, tá? Que eu já vi. 2 horas. Mas na literatura, tem de 4, tem de 5, tem de nenhuma. Então vai depender da que você está lendo. Tá. Valeu, Chico. Acho que é isso. Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa aqui. Acredito que não. Então, é isso, galera. Boa noite, Chico, e até a próxima palestra, galera. Boa noite, galera. Obrigado, viu?